Você vai tocar uma musiquinha para nós? Vou tentar aqui, Ivan. Então Vamos ver vamos se fazer o sai alguma seguinte, a coisa gente aqui. começa com você tocando a música e depois eu retorno com Beleza, Júlia. Eu não sei se Júlia deu um probleminha com a internet dela, vou ver aqui se ela está online. beleza. Tá Tá bom? dando para ouvir direitinho aí o Oi, áudio? Isso, o professor. Tá... áudio está ótimo Ah, também. chegou, a menina chegou aí, Ivan. Está chegando bem. Aí, ô Júlia, nós vamos começar com o professor Fernando, que ele vai tocar uma musiquinha. Você já está online aí, Júlia? Sim. Ah, então faz o seguinte, como o poema é curtinho, a gente começa com você e voltamos para o professor Fernando. E, Fernando, como nós dissemos sempre, né, as aulas sempre são flexíveis no planejamento. É, claro, com certeza. Então, a gente começa com você, Júlia, pode declamar o poema e depois eu passo para o professor Fernando. Ok. Boa tarde, gente. Vou ler o poema Boa aqui. tarde. Por quem os sinos dobram? O pão não repartido, o menor abandonado, o filho que não retornou, a paz perdida, o livro não lido, a carta que não chegou, o dia que não veio. Vivemos, padecemos ou sobrevivemos? De Erivan Santana. Ok, Júlia, obrigado. Então, nesse instante, eu passo para o professor Fernando, que vai tocar uma musiquinha aí, né? Para dar as boas-vindas. Sempre com a música é bom, né, Fernando? Com certeza. Boa tarde a todos. Espero que esteja bem aqui. A acústica não é muito boa, então vamos ver se vai dar para ouvir direitinho aí, ok? Deixa eu vou só colocar a letra aqui para mim, porque senão eu não consigo. Sou ruim de memória. Deixa eu jogar pro cantinho aqui. Prontinho. Ok. Daqui desse momento, do meu olhar pra fora, o mundo é só miragem. A sombra do futuro, a sobra do passado, assombram a paisagem. Quem vai virar o jogo e transformar a perda em nossa recompensa? Quando eu olhar pro lado, eu quero estar cercado só de quem me interessa. Às vezes é um instante, a tarde faz silêncio e o vento sopra a meu favor. Às vezes eu preciso e é como a saudade de um tempo que ainda não passou. Me traz o seu sossego atrás do meu relógio, acalma minha pressa. Me dá sua coragem, sussurra em meu ouvido, só o que me interessa. A lógica do vento, o caos do pensamento, a paz da solidão. A órbita do tempo, a pausa no retrato, a voz da intuição. A curva do universo, a fórmula do acaso, o alcance da promessa, o toque do desejo, o agora o infinito, só o que me interessa. A órbita do vento, o caos do pensamento, a paz da solidão. A lógica do tempo, a pausa no retrato, a voz da intuição. A curva do universo, a fórmula do acaso, o alcance da promessa. O salto do desejo, o agora o infinito, é o que me interessa. Canção de Lenine, é o que me interessa, acho que cabe bastante na nossa temática. E é isso.
Maravilha, Fernando, parabéns. Já dá para gravar um CD, Fernando. Só, Bom demais te falta, ouvir. falta muitas Então, mas coisinhas, professor, é tantos talentos que tinha um professor, né? Que a com gente fica certeza. admirado. É músico, Tem que se escritor, desdobrar, né? e falar em outras atribuições que nós fazemos na escola, né, Fernando? Com certeza. Eu ouvindo você cantar aí, eu fico pensando como é rica a nossa MPB, né? Como é rica, como é Com maravilhosa certeza. a nossa MPB, né? E eu me lembrava quando nós íamos com a família, com amigos, com familiares no shopping Teixeira, no Teixeira Mall, né? Sempre tinha alguém tocando Sim, uma sim, MPB, né? E com agora certeza. a gente dá saudade daquele tempo, né? Que agora a gente não tem mais, né? Não, pelo menos por enquanto, não estamos Por tendo. enquanto, né? Alguns lugares já estão voltando aí aos poucos, né? Alguns se arriscam, mesmo não podendo, faz, É mas, verdade. Mas com fé em Deus, a verdade, tudo. mas vai Tudo voltar, melhorar. com Sempre certeza. melhores haverão de vir, né, Fernando? Com Obrigado, certeza. Fernando. Então, Nada. acho que nós podemos começar com a professora Arola Figueiredo. Ela é professora da UNEB Campus Deza, é uma professora assim, muito conhecida na nossa cidade, com um trabalho desenvolvido também na escola, né, no ensino médio, é muito reconhecido, muito aplaudido. A gente só tem que agradecer a professora Haroldo. E agora ela é professora da UNEB, que trabalha com literatura brasileira, né? Então, está bem na nossa área aí, literofilosófica. Fique à vontade aí, amiga. A palavra está com você. Boa tarde. É realmente um grande prazer estar aqui participando do sexto Café Filosófico. Eu agradeço ao professor Erivan o convite e espero que possamos dialogar, principalmente porque esse diálogo perpassa pela compreensão do texto poético. Então, nesse sentido, eu quero cumprimentar a colega professora Sancholine de Honor, ao professor Fernando Lago e ao professor Erivan. Mas também dar uma boa tarde para a Júlia, Clemência, que são as duas que estão aí, que eu estou vendo o nome, não sei se temos outros. Parece-me que teve um outro nome aí, mas eu não consegui anotar. Sejam, de qualquer forma, boa tarde a todos e todas, e vamos, então, ao que a gente pensa um pouquinho para essa tarde. Agradeço, então, ao sexto Café Filosófico do SEMAS, por essa oportunidade grandiosa, essa alegria de adentrarmos nesse espaço de conhecimentos e provocações que tem sido, né, o Café Filosófico, onde múltiplos conhecimentos são discutidos, são apresentados, e com uma riqueza muito grande de trabalhos, de leituras, e isso é fantástico. E nós que estamos envolvidos com a escola, que estamos envolvidos com a literatura e envolvidos com a troca entre pessoas, né? Lidamos com pessoas, isso é fantástico. Então, para mim, esse é um espaço muito importante. Então, muito obrigada. Iniciamos, então, pensando nessa temática, né? Perdas e memórias em tempos sombrios. Diga-se de passagem, Tempos Sombrios é também o título, né, de uma das obras do professor Erivan. E a gente compreende que é uma temática cara e uma temática necessária de ser discutida ao longo, né, dessas tantas situações que estamos vivendo na contemporaneidade. Então, sombrio, que nos remete aos ares de senho franzido, atrelado ao passar do tempo, provocador, que nos permite construir e viver histórias em uma saga
constante de idas e vindas, mas sempre nos aproximando de um horizonte finito. Somos finitos. Nessa perspectiva, de horizontalidade, adentramos os sentimentos expressos pelo eu lírico do poema Por Quem os Sinos Dobram. Quando o poético nos alerta que os sinos se dobram porque o pão não foi repartido. E, nesse sentido, a memória é acionada pela visão constante das muitas manchetes publicadas e pelos nossos jornais do país, da nossa cidade e do nosso estado. São sempre notícias que deprimem, infelizmente, aos mais sensíveis, pela severidade com que a fome atinge aos menos favorecidos, visto que alimentar-se é uma necessidade básica dos seres humanos e não humanos também. Entretanto, em tempos sombrios, as boas ações se fecham em copas e a solidariedade parece ter se afastado de muitos, o que naturalmente implica em deixar de promover políticas públicas e campanhas que de fato amparam os desafortunados que fraquejam diuturnamente por falta de alimentos, ingredientes básicos para a geração da força e do vigor dos seres vivos. Infelizmente, mais uma vez, ainda não aprendemos com a Mãe Natureza a nos envolvermos com o entorno, sem causar prejuízos. Não adquirimos ainda a habilidade de colocarmos a inteligência a favor do coletivo. E o poema, então, vai nos obrigando a rememorar, a pensar nessas questões. Vivemos em tempos tão sombrios que a pauta nos revela muito mais egoísmo e muito pouca sensibilidade. Não percebemos e muitas vezes não nos impactamos com a dor alheia. Diferente, né, da natureza, diferente da selva, em que ursos e passarinhos banqueteiam-se no mesmo espaço sem deixar o outro de estômago vazio. Os sinos também se dobram pelo menor abandonado. É notório pensarmos que, talvez, nunca na história da humanidade se tenha falado tanto a respeito da criança e do adolescente. Porém, é preciso observar que as tantas falácias não resultaram ainda em ações afirmativas que, de fato, permitam às crianças e aos adolescentes viverem em plenitude essas fases tão importantes de suas vidas. Como os tempos são sombrios, a memória nos remete, por exemplo, à chacina da Candelária, em que tombaram inúmeras vidas ainda na tenridade, e suas mortes caíram no vão do esquecimento. A memória também, essa companheira constante e presente na contemporaneidade, nos faz retomar a escrita literária de Jorge Amado. Jorge Amado, em 1937, lançou o livro Capitães da Areia, obra em que o grupo de menores e uma menina, um grupo de meninos e uma menina, nos é apresentado pelo narrador como menores abandonados, e que sobrevivem nas ruas da cidade da Bahia de Todos os Santos, como chama Salvador, a capital baiana, chamada dessa forma pelo Jorge Amado, em sua obra. Então, a cidade da Bahia abriga menores abandonados em 1937. A obra Capitães da Areia, então, ao mesmo tempo que denuncia esta realidade, nos avisa, nos alerta, enquanto sociedade,
de que há esse quadro a ser pensado, discutido, analisado e, naturalmente, pensar-se em atitudes, atividades que possam evitar uma situação mais grave. Inclusive, até a paisagem exuberante, né, da cidade da Bahia, fisicamente, Salvador é uma cidade altiplano, uma cidade que se apresenta em 2 andares. Imagine essa vista para quem vem do mar. Imagine essa vista para quem pode, em alguns ângulos, observar essa paisagem. E imaginem ainda como é ser menor abandonado percorrendo essas ruas e essas ladeiras. Assim, a obra vai dialogando aí com esse poema do Erivan. É uma cidade que privilegia uma geografia, ou melhor, que apresenta uma geografia tão bonita, mas que perpetua a geografia da exclusão, do abandono à própria sorte, né, de menores que não têm moradia e nem família. Alguns críticos até apontaram à época que essa obra ela tem um tom profético, devesse ser para nós um alerta, mas infelizmente os ecos não foram tão fortes a ponto de atingir aos ouvidos que precisavam ouvir para mudar aquela realidade. E essa realidade, então, chegou à contemporaneidade. Por isso, os sinos dobram por essa questão, não é? Por essa temática tão séria e por esses seres que sofrem diuturnamente dentro das cidades. Os sinos dobram também pelo filho que não retornou. E aí a memória atenta primeiro para um diálogo intertextual com a passagem bíblica da volta do filho pródigo. Esse pai que recebe o filho que havia abandonado o seio familiar. E esse pai faz uma festa para esse retorno. Na contemporaneidade, no entanto, é possível ler que, segundo o adágio popular, o homem que não aprendeu a sonhar não aprendeu a direcionar a vida, o que sugere um desapego aos valores familiares e culturais. Nesse sentido, há uma possibilidade de não ter retorno porque não há importância nas relações estabelecidas. Então, os sinos dobram pelos filhos que não voltam, mas que também pode ser os filhos que se perderam nas muitas ruas, nas muitas travessas, envolvidos com valores que não devessem atingir a juventude, com espécies de companhia que não devessem estar tão fácil o acesso. E aí, esses apelos do mundo, das ruas, das drogas e das muitas outras questões que são mostradas aos jovens, fazem com que o retorno seja muito difícil e, às vezes, impossível. Por isso os sinos dobram pelo filho que não retornou, né? E essa relação, o eu lírico do poema também nos diz que os sinos dobram pela paz perdida. Nessa construção, se pode observar que as dificuldades no desenvolvimento das relações humanas, tempo em que os homens e mulheres se digladiam nas armas,
da arrogância, da vaidade exacerbada e da falta de amor, porque as subjetividades perderam o equilíbrio e a paz interior. A busca pela felicidade atrelou-se muito mais ao ter do que ao ser. E, dessa forma, os bens materiais não conseguem preencher os vazios da alma humana. A visão capitalista de não ter não satisfaz plenamente, porque se quer cada vez mais e mais. Todavia, impõe-se que, em avolumar em ações contraditórias, grosseiras e desenfreadas que desaguam em inquietações e emoções que radicalizam os efeitos perversos, né, dessas questões violentas e desumanas. Sem a paz dentro de si, não há como promover a paz entre as gentes, os povos e nações. Então, por isso, os sinos dobram. Em relação ao livro, que não é lido, é possível pensar que os sinos dobram para lembrar que conhecer a história, a cultura e as artes, bem como as ciências, devesse ser um direito de todos e todas. Mas o livro, esse exemplo de tecnologia de ponta, é privilégio de poucos. Primeiro, porque tornou-se, ao longo da história, um objeto de difícil acesso, uma vez que, na escala das compras, entrou no rol dos supérfluos, diante da fome e da miséria que assolam os que povoam a base da pirâmide. Essa população marginalizada não cabe no seu orçamento livros. E há ainda uma propaganda midiática de que esta população tem minoria de fala, embora ela seja maioria de seres, né? Ela é maioria, mas é entendida, vista e propagada como minoria de voz e voto. Segundo, porque o ato de ler perpassa pela força do aprendizado, que nem sempre é disponibilizada a todos e todas. Paulo Freire nos remete a pensar e pontuou que o ato de ler é um ato político. Então, se o ato de ler perpassa pelo aprendizado, as instituições responsáveis pelo repasse dos valores e dos conhecimentos precisam, então, promover e disponibilizar a leitura para todos e todas. Entretanto, o livro não lido pode ser percebido como o despreparo para o ato de ler e tomado como acionador da manutenção de políticas excludentes, que negam o acesso e investem no desconhecimento da importância do livro e da leitura na formação cidadã de cada indivíduo, sem deixar de fora a impossibilidade desse sujeito se tornar sujeito da sua escrita, criativa ou científica. No que diz respeito à carta que não chegou, poema lindo, dá a impressão que os sinos dobram rememorando o tempo em que as distâncias eram encurtadas através das cartas, e as pessoas tinham prazer em escrevê-las. Porém, os tempos mudaram e aceleraram-se as ações, aspecto que dizimou a escrita das cartas, que chegaram trazendo alegrias e tristezas, mas sempre carregadas de afetividade e respeito. Abreviaram-se as escritas, nasceram os idiomas e dialetos com a redução das letras e das palavras,
a exemplo do internetês, né? Que engole vocábulos e sílabas inteiras, apagando os registros históricos da evolução da língua. Bem como, ainda esse verso chama a atenção para o fato de que a carta que não veio também caminha para a falta da esperança, porque essa falta de esperança vivida através da quebra das relações fraternas e a exposição ao projeto de surgimento e fortalecimento do homem-ilha, da mulher solo, dos jovens soltos sem rumo e sem limites, dos idosos desprotegidos e das crianças abandonadas. Por isso a carta não veio. O laço não se fechou, né? O laço não se estreitou. A carta que não chegou ainda pode referir-se à lei maior de uma nação, que prega liberdade, direitos e deveres para todos os cidadãos e cidadãs, mas que, como carta magna, impõe, em sua redação de texto exemplar, ela impõe muito bem que haja em seus nobres propósitos direitos e deveres para todos, liberdade para ir e vir. Na medida em que essa carta é descumprida, então ela não chega onde deveria. Os seus acessos não estão para todos. E ela guarda, então, sob seus olhos, embaixo, né, das suas asas, ações racistas, exclusão social, desemprego, desamparo familiar, aspectos que o poema vem nos lembrar. Já o dia que não veio é um verso muito forte em nosso tempo, porque o dia que não veio pode ser que nós pensemos nessa nossa travessia de pandemia. Quando em nossa história podíamos imaginar que atravessaríamos uma pandemia? E o dia não veio para mais de 500 mil brasileiros que as estatísticas registram, infelizmente, né? Ele nos remete ao nosso tempo finito. Nós somos finitos. E atravessamos um momento em que o poema nos atualiza. O poema fala da nossa vulnerabilidade diante do vírus tão potente que nos impede de respirar, que submete o humano à perda da sua mais simples, aparentemente, das suas ações. Às vezes ele nem percebe, né, que respira, mas no momento em que o vírus ataca, o respirar torna-se fundamental. E aí, o dia, infelizmente, não vem, né? A fragilidade é tamanha e a impossibilidade de saúde do país e tantas outras fragilidades fazem com que o dia não venha. Historicamente, parecia a pandemia algo tão distante. No entanto, ela veio e trouxe consigo a imensa sensação de perda. Perda em tempos sombrios, né? A perda da liberdade de ir e vir, a perda da segurança. Relembrando e rememorando o grande Camões, Camões, em um dos seus poemas, diz que só temos certeza das incertezas. E esse é um dos lemas que nós estamos vivendo e que o poema nos faz refletir. Tratou sobre
a temática da inconstância do mundo, e essa certeza, essa incerteza é, ao mesmo tempo, pautada na certeza de que precisamos nos cuidar. Porém, no imaginário, coloca-nos diante da dura realidade de que é preciso questionar: será que o dia de amanhã virá? Também para nós, hoje vence o nosso prazo de validade. Sobre a Terra, será? Nós estamos para questionar. O poema e o eu lírico nos convocam a questionar, a pensar, a constar na lista de estatística dos que não mais estão sobre a Terra, mas sob. E aí passaram agora a morar na Terra. Então, esse é um questionamento necessário. O dia que não veio também é prenúncio de uma noite sem fim, perpassando pela metáfora das fantasmagorias que o tempo nos permite no horário noturno, né? Porque não estamos aquecidos pelo brilho do sol, mas banhados pela luz do luar. E as sombras, os sombrios, se fazem presentes no tempo noturno, né? Então, esse verso também nos remete a essa leitura. E também esse verso traz um ponto final. Como se todos os versos anteriores somam como afirmativas de que os sinos dobram pelo pão, pelo menor, pelo filho, pela paz, pelo livro, pela carta e pelo dia. Substantivos que ilustram uma gradação crescente em que se avança do menor objeto para o maior, para a ampliação dos valores, para a ampliação das atuações e também para os alcances, né? Faz reverência, os sinos fazem reverência ao que realmente deveria ter importância. E por isso eles dobram. Depois de apontar por quem dobram os sinos, no desfecho do poema, o eu lírico se inclui e diz que na trama poética, levantando questionamentos, o cenário descrito é o cenário que ele também se inclui, que ele também está. E aí, o pão não foi repartido, o menor foi abandonado, o filho não retornou, e talvez por isso a paz foi perdida. O livro não foi lido, a carta não chegou, e o dia não veio. Nesse mundo que vivemos, padecemos ou sobrevivemos? Esse é um questionamento que o eu lírico nos deixa. E aí, como seres em fase de pandemia, seres em isolamento social, creio que os tempos sombrios nos remetem à condição de sobrevivência. É isso, Erivan. Obrigada. Obrigado, professora Arona. Maravilha a sua explanação, foi tão rica a sua explanação, todas as contribuições que a senhora trouxe, que eu fiquei aqui maravilhado. Porque a senhora sabe, né, quando a gente escreve, o escritor ele tem aquela perspectiva, né? Mas a senhora trouxe tantas leituras, tantas contribuições que foram além do que o escritor imaginou em sua escrita. Muito obrigado. E é isso, né? O texto literário ele acaba sendo
digamos assim, sendo propriedade do leitor, não é, professora? É. Acaba sendo propriedade do leitor. Eu queria fazer uma perguntinha para a senhora, porque eu observei que na questão do livro, a senhora mencionou, deu uma ênfase muito interessante nas questões econômicas e sociais. Eu achei fantástico, isso é maravilhoso, né? E muito pertinente na sociedade como a nossa, brasileira, que é tão desigual, né? E temos tantos excluídos. Mas, além dessa questão, eu queria perguntar para a senhora, nós que somos professores, que estamos aí no chão da sala de aula, né? A senhora acha também que há uma questão também assim, de hábito de leitura que influencia também essa questão de não ter acesso ao livro? Porque muitas vezes a gente vê muito assim, eu não tive tempo de ler, eu não tenho tempo de ler. Será que não é também, professor, uma questão assim, de prioridade, de priorizar mais um pouco a questão do livro, a questão da leitura? Além das questões muito pertinentes que a senhora mencionou de ordem econômica e social. Eu considero, Erivan, que da mesma forma que precisamos respirar, precisamos ler. Precisamos desenvolver a consciência de que leitura é muito importante para a nossa formação. E o hábito da leitura se constrói também na compreensão de que, assim como eu tenho horário para sentar e comer, horário para dormir, horário para me levantar, eu preciso ter horário para ler. E até alguns teóricos da psicologia, eles dizem que se nós nos posicionarmos todos os dias no mesmo horário, com um livro na mão, de um tempo, o organismo vai entender que aquele horário é o horário da leitura. Num primeiro dia se lê talvez uma página, talvez um parágrafo. No segundo, 2. Com um mês, está se lendo um livro. Por quê? Porque fisicamente nós vamos desenvolver habilidades para a entrada da leitura na nossa vida. Então, ter o hábito de ler é uma construção, precisa ser uma construção, não só porque é importante como exercício cidadão, mas também porque nós precisamos alimentar o nosso imaginário, nós precisamos alimentar o nosso espírito crítico, nosso senso crítico, e é a leitura quem nos permite isso. Não basta ler a manchete, não basta ler o título, é preciso compreender o conteúdo e ter condição de falar sobre ele. Então, o hábito da leitura, os sinos também dobram pelo livro através do hábito da leitura. Obrigado, professora. A pena que nós estamos com um tempo curto aqui, senão nós iríamos bater papo mais aí, por mais tempo. Mas muito obrigado pela rica explanação e pelas ricas contribuições que a senhora traz para nós aqui nessa tarde de hoje, desse bate-papo literário e filosófico. Muito obrigado. Obrigada a vocês pelo espaço. Nesse instante, então, eu agradeço convido... muito. Obrigado, professor. Nesse instante, eu convido o professor Fernando Lago para que possa fazer uso da palavra. A palavra está contigo, meu amigo. Olá, mais uma vez, boa tarde a todos, que eu cheguei cantando, nem cumprimentei ninguém, nem falei, cheguei assim já sopetão, né? Então, boa tarde a todos, boa tarde, Erivan, boa tarde aos professores e professoras que estão aí, aos alunos e alunas, todo mundo que está participando. Depois dessa riqueza, né, que é ouvir a professora Aroda, como sempre, abrilhantando aí nossa temática, eu vou tentar falar um pouquinho aqui sobre a minha compreensão com relação ao poema e com relação à temática que é perdas e memórias em tempos sombrios. Eu me lembro bem de um outro livro que o professor Ivan lançou, que tinha isso no título, né, Tempos Sombrios, e quando a gente fala sobre essa questão de algo que é sombrio, vem aquele peso, né? Eu me lembro muito
Eu tenho um livro chamado Filosofia, né, Filosofia nos filmes de Star Wars. Não sei se vocês costumam acompanhar esses filmes. Eu acho que quem é mais jovem talvez não tá. Se bem que eles lançaram agora novos filmes, né? Mas talvez não esteja tão familiarizado assim. Mas tem toda uma questão do lado escuro, do lado sombrio, dependendo da tradução, e do lado da luz, né? E quando a gente fala em sombrio, é algo sem luz. E por que que nossos tempos assim são sombrios? Por que que são sem luz, né? Por que que há essa ausência de luz nesse momento? E já havia, né? O livro de Erivan foi lançado há alguns anos atrás, então esses tempos sombrios não são de hoje, gente. A gente teve uma piora significativa aí por conta da pandemia, mas não é de hoje que a gente vem sofrendo com algumas situações na nossa sociedade, especificamente na nossa sociedade brasileira, né? Há retrocessos em todas as áreas, né, sociais. A professora Harolda fez uma explanação muito importante aí sobre várias questões sociais que são contempladas no poema do professor Ivan e que elas estão aí já tem tempo, né? Eu sou muito. Eu gosto muito de coisa antiga. Eu gosto de assistir algumas coisas antigas às vezes. Às vezes eu paro, assisto uns filmes antigos, uns novelas antigas. Eu sou muito nostálgico. Então, quando ele me convidou para falar sobre memória, eu falo: nossa, memória é uma coisa que eu gosto de falar, porque eu acho que é algo muito importante para a nossa convivência enquanto ser humano. E quando eu assisto algumas coisas antigas brasileiras, a gente percebe o quanto a nossa sociedade ela mantém uma certa estrutura de desigualdade, né? Então, quando a gente fala de alguns problemas aí que são citados, né, o menor abandonado, o livro que a professora Harolda citou, de Jorge Amado, é do início do século XX, né? Então, assim, são coisas que são nossas chagas, né? E que a gente passa 100, passa 50, passa 100 anos e a gente ainda não conseguiu passar um metiolate nessas chagas nossas. E aí nós chegamos em um tempo em que alguns avanços que a gente que a gente vinha conseguindo, eles fazem igual aqueles gráficos de linha, né? Vai subindo, subindo, de repente desce. Você pega, por exemplo, o mapa da fome, né, que é citado no poema. Se você pega mapa da violência, né, nós temos aí órgãos que fazem esses levantamentos. Se você perceber um avanço, aí você vai, quando começa a avançar, de repente acontece algo que cai, né? A gente não pode esquecer da economia. Agora, com a pandemia, né, a gente tem um baque muito grande em várias economias mundiais, mas na economia brasileira a gente sofre isso de um jeito muito grande, de um jeito muito impactante. E às vezes a gente fala assim, eu me lembro muito bem quando era estudante, que vinha algum professor de matemática ou de física ou de alguma área de exatas que nunca foi meu forte, eu ficava assim, meu Deus, estou perdido nisso aqui, né? Isso aqui não tem nada a ver comigo. Mas hoje, quando a gente fala de economia, a gente percebe como as coisas que acontecem lá e que a gente não entende, né? E não é nossa obrigação realmente entender exatamente como acontece, mas isso também nos é negado. E quando a gente vê essas coisas relacionadas à economia, como isso impacta na nossa vida no dia a dia? Basta você ir no mercado hoje, você vai ver, né? Como é que a economia impacta na sua vida. Tem um problema com o dólar lá nos Cafundó do Brejo, lá não sei aonde. E o nosso arroz está caro. E teve um problema de gestão lá, não sei em que ministério. E o nosso feijão está caro e a nossa carne está cara. Eu estou falando isso porque quando a gente fala de problemas que parece que não são nossos, né? Quando a gente chama alguém para discutir política, quando a gente chama alguém para discutir economia, quando a gente chama alguém para discutir algo que parece tão alheio à nossa existência, como isso impacta na sua vida, no seu dia a dia, né? Então, quando alguém te chama para falar disso, não é porque está querendo ser chato com você, ou está querendo, sei lá, está querendo tomar o seu tempo, mas é porque isso tem um impacto grande na nossa vida. E mesmo que, por exemplo, eu não tenha passado, professor, eu não passei fome.
Eu não sou um menor abandonado. Graças a Deus eu tenho meus pais, meu pai, minha mãe. Ah, professor, eu tenho só minha mãe, mas não sou um menor abandonado. Mas existem vários, né? Eles existem. E como isso no Brasil, durante muito tempo, foi invisibilizado. Até nas artes, né? Como não se falava disso durante muito tempo, como não se apresentava isso para as pessoas. E isso é muito importante, ter essas memórias. Então, quando a gente fala de memória e especificamente nas artes, né? A gente está falando de literatura, mas em todas as artes, mas principalmente na literatura, como é importante ter uma literatura que fale disso, como é importante ter uma poesia que fale disso, ter um romance que trata disso, e temos vários. E daí a importância da gente ter acesso à leitura, que a professora Harolda falava aí há pouco, né? E que isso muitas vezes nos é negado, mas muitas vezes também a gente deixa de lado. Mas a gente também, de certa forma, é programado para isso, né? Quando você vai em uma loja, o que aparece primeiro para você? Né? Em uma loja de variedade, eu não sei que seja uma loja, a não sei que seja uma livraria mesmo, não vai ser o livro que vai estar na frente, né? E aqui a gente tem poucas livrarias dedicadas, né? Que são livrarias mesmo. Né? Se a gente for contar, se tiver uma, é muito, né? Então, e até nisso, né? Quantas livrarias tem em Teixeira de Freitas? Quantas livrarias tem na Bahia? Quantas livrarias tem no Brasil? Quantas pessoas leem no Brasil? Livros completos, né? Então, isso também é algo que nos preocupa enquanto professores, enquanto escritores. E a gente tem que falar disso também, né, Elivan? Elivan também é escritor, Elivan faz parte também da Academia de Letras, e a gente, na semana passada eu participei de outra live, a gente falava sobre isso. Que enquanto escritores, mesmo que não seja a nossa profissão principal, né, a minha profissão principal é professor, a profissão principal do professor Ivan também é professor, mas nós somos escritores, mesmo não sendo a nossa profissão principal, é importante que a gente discuta também questões de mercado. Por que o nosso mercado editorial é tão complicado? Por que a gente tem que investir no nosso dinheiro para poder lançar um livro e que às vezes a gente não consegue vender metade da tiragem, né? E então, por que é assim? Enquanto autores internacionais vende bastante aqui no Brasil, aqui na nossa cidade, será que é a qualidade da nossa literatura ou será que é a falta de conhecimento, a falta de divulgação? E então, discutir leitura e nada impede que leia autores internacionais também, os clássicos que são praticamente de graça aí para quem está nas plataformas aí de leitura online, você encontra muitos clássicos de graça, né? No Kindle e outras plataformas. E nada impede que se leia esses clássicos, mas por que não incentivar também o que é novo, o que está sendo criado aqui na nossa cidade, no nosso vizinho, nos nossos professores, nos nossos colegas de classe, e que a gente muitas vezes nem sabe. E algo que a gente perdeu aí com essa pandemia, né, entre aspas, né, foi essa possibilidade de fazer eventos que conclamassem esse conhecimento. Eu me lembro muito bem, Elivan citou aí no começo que eu sou conhecido da escola, mas porque a gente participava bastante dos projetos estruturantes, né? E como eles como eles são importantes, né? Espero que eles continuem depois que tudo isso passar, como eles são importantes para a gente conhecer que tem compositores na nossa sala, que tem pintores na nossa sala, que tem escritores, poetas na nossa sala de aula, na nossa classe, né? Que são nossos vizinhos, são nossos conhecidos. Isso era importante para a gente ter uma divulgação, era importante para que a gente conhecesse o tanto de diversidade de arte que a nossa cidade tem, que às vezes está perto da gente, a gente não sabe. Acho que é uma perda irreparável aí de 2 anos que a gente teve sem que isso acontecesse, né? E faz falta a gente ter um contato mais próximo com a arte. Claro, por outro lado, você teve aí uma possibilidade. Não vamos dizer que por isso a pandemia foi uma coisa boa, né? Tem gente que às vezes acaba se embolando nas palavras e fala, mas foi bom por isso.
não, a pandemia é uma coisa ruim, aconteceu uma coisa ruim, está acontecendo ainda, morreram milhares de pessoas, isso é muito triste, foram perdas, né, a perda da vida é o pior de tudo, mas, por outro lado, a gente tem uma possibilidade de se voltar para a nossa família, de se voltar para os nossos, né, de conhecer mais. A gente teve uma possibilidade, uma oportunidade, que nem sempre foi usada, que nem sempre foi aproveitada. Eu me lembro muito bem no comecinho da pandemia, lá no ano passado, né? O pessoal começava a compartilhar as coisas no grupo nos grupos de WhatsApp e dizendo assim, olha, na Itália está morrendo tantas pessoas, acho que não chegava a 500 pessoas por dia. Assustados, né? Como se fosse algo assim diabólico, inventando 1000 explicações da Bíblia e tal. Como isso era assustador, como isso nos assustava. E quando chegou aqui no Brasil, acho que em menos de 3 meses, parecia que era algo normal, que a gente convivia sempre. Né? Falava assim, morreram 1000 pessoas, morreram 2000 pessoas, 3000 pessoas por dia. De um jeito assim tão banal. E lá naquele comecinho as pessoas falavam assim, não, essa pandemia veio para nós nos tornarmos pessoas melhores. E a gente tinha essa esperança, né? Mas infelizmente o que a gente vê é muitas pessoas que se tornaram piores, né? Que mostraram o pior de si. Eu não sei onde é que eu vi uma frase sobre isso, que diz que nos momentos mais graves, nos momentos de maiores perrengues que a gente passa, ou você revela o melhor de si, ou você revela o pior de si. A gente teve muitas pessoas que revelaram o melhor de si, né? Que ajudaram os outros, que se posicionaram, que se prontificaram. Mas a gente viu também muita coisa que, infelizmente, o Brasil e o mundo, né? Como um todo, não vamos colocar a carga só nas nossas costas, não. O ser humano em si acabou mostrando esse lado pior, né? Como furar fila de vacina. Teve gente que teve a cara de pau de se disfarçar de velho para tomar vacina, ou o negacionismo, né? Os anti-vacinas que inventaram notícias fantasiosas, notícias falsas, e que prejudicaram, de certa forma, essa nossa possibilidade de um retorno mais breve, né? Porque quanto menos pessoas se vacinam, mais demora para a gente conseguir chegar a um percentual seguro. Então, essas pessoas acabam prejudicando também, né? E isso acabou, em muitos países, se tornando crime. A pessoa que prejudica, que visa prejudicar a vacinação, ela é considerada uma criminosa, porque ela está indo contra o coletivo. E isso é uma coisa importante a gente falar, né? A professora citou aí perdas de direitos de ir e vir, né? E muitas vezes a gente perdeu mesmo, mas às vezes por uma necessidade, né? Eu perdi o meu direito de vir para garantir o direito à vida de algumas pessoas. Outras perderam o direito à vida porque não tiveram acesso a um tratamento de ponta que muitos outros tiveram. Então, essas nossas chagas, né? Que eu falei agora há pouco, tá faltando um metiolatezinho. Acho que eu falei demais, embolei muita coisa, né, Irmã? Muito obrigado pela oportunidade. Fernando, nós que agradecemos pela sua rica contribuição. Você fala assim de um modo leve, mas ao mesmo tempo profundo, né? Como se estivesse fazendo um bate-papo, né? Muito bom. A gente só tem que agradecer você, Fernando, pelas ricas reflexões que você traz. E às vezes, Fernando, você falou uma coisa que é bem interessante. No caso de nós, que somos escritores aqui, né? Interferentes, eu, você, professor Haroldo, que está aí conosco, né? Às vezes a gente fica se perguntando justamente, né? Às vezes, somente escritores famosos que estão na mídia, principalmente no eixo Rio-São Paulo, né, Fernando? Principalmente do eixo Rio-São Paulo, é que às vezes tem reconhecimento. Mas veja, você falou isso muito bem, e levantou essa questão, que é muito interessante, porque nós, enquanto escritores teixeirenses, nós estamos dando a nossa versão, né? Nós estamos lançando a nossa visão de mundo, né? A nossa perspectiva, a nossa visão de mundo enquanto cidadãos teixeirenses, né? Enquanto
moradores da cidade de Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia, né? Então, isso é muito importante, né, Fernando? Como você vê essa questão, Fernando, de nós podermos, enquanto escritores teixeirenses, darmos a nossa contribuição e externarmos a nossa visão de mundo? Exatamente, é muito importante a gente ver como a gente enxerga as coisas. A gente tem eu tenho uma mania, às vezes, de querer ver o ponto de vista das pessoas sobre determinados assuntos. Eu tinha, há algum tempo atrás, tinha mania de classificar as coisas. É uma mania um pouco feia, né, de rotular as pessoas. Não é bem rotular, mas às vezes eu tentava entender qual era o ponto de vista dessa pessoa sobre um determinado assunto. Nada de política, nada de religião, mas sobre uma coisa simples. Por exemplo, sobre a fome. Por exemplo, como é que essa pessoa enxerga a fome? Isso é muito importante a gente entender como as pessoas enxergam as coisas. Então, quando a gente lê, por exemplo, um Saramago da vida, a gente vê como é que o Saramago enxerga determinados assuntos, a cegueira, né? Como ele enxerga os problemas sociais, como ele enxerga a alma humana em si, né? E isso que você falou é importante, né? Como é que o teixeirense, como é que o escritor teixeirense, como é que Teixeira se mostra para o mundo e como é que Teixeira enxerga o mundo? É muito importante nas duas vias, né? Porque quando a gente escreve, eu não sou muito um escritor assim, digamos, regionalista, né? Nas minhas poesias não tem muito algo regional, não falo muito de Teixeira. Tem algumas que falam, né, que eu cito, por exemplo, tem um poema que chama A Praça da Bíblia, ou A Praça dos Leões, tem poemas que cita nomes de avenidas, né? Mas nada tão rico quanto, por exemplo, Jorge Amado fala de Ilhéus. Mas é muito importante a gente ver como o teixeirense apresenta Teixeira para o mundo, né? Então, a gente tem escritores que fazem isso aqui em Teixeira, que é importante de conhecer. E, da mesma forma, como o Teixeira enxerga o mundo, né? Como o autor teixeirense enxerga o mundo. Isso é muito interessante, é muito importante. Nós, teixeirenses, enxergamos como nossos pensadores teixeirenses, como nossos intelectuais, digamos assim, né? Como nossos intelectuais de Teixeira enxergam o mundo e vários temas aí da sociedade. Maravilha, Fernando. Muito bom essa reflexão que a gente faz sobre escritores de Teixeira de Freitas, né? Como os escritores de Teixeira de Freitas veem o mundo, né? Muito bom, muito interessante. Professor Haroldo, eu gostaria de... Oi, Ivan. E não só escritores, mas nós temos Oi. muito artistas visuais também, nós temos artistas que estão se destacando aí até fora da cidade, até no estado, aí artistas plásticos, então é importante conhecer também a arte no sentido geral, né, da nossa cidade. Isso, maravilha, Fernando. Muito obrigado, Fernando. Você traz, assim, reflexões tão interessantes. Você tem um jeito, assim, tão interessante que você fala, assim, como se estivesse batendo papo. Mas, É verdade. assim, ele assim, traz uma informalidade, mas uma informalidade com aprofundamento da temática, né? Muito interessante. Obrigado, Fernando. Muito. Ô, professor Haroldo, eu queria pegar um pouquinho a fala da senhora sobre o que o Fernando acaba de colocar, sobre essa questão que nós, escritores teixeirenses, temos da nossa visão de mundo. A senhora gostaria de comentar um pouquinho sobre isso? Pois não. Na verdade, eu gostei muito aí da fala do Fernando, porque ele aborda uma temática que faz parte, né, do meu projeto de pesquisa. Como professora da universidade, eu desenvolvo um projeto de pesquisa de iniciação científica, né, junto aos alunos. E o meu projeto, ele é o estudo da produção literária dos membros da Academia Teixeirense de Letras. Por que a gente trouxe, né, essa temática para a pesquisa? Principalmente para observar justo o que Fernando está abordando, a visão de mundo que se tem, como se vê, por exemplo, nesse projeto de 2021, nós faremos uma leitura acerca da visão que se tem da cidade, acerca da visão que se tem do tempo, acerca da visão que se tem dos atores sociais dentro das obras dos escritores. Então, quando nós falamos de Academia Teixeirense de Letras, nós vamos apresentar uma visão não tão regionalista,
Primeiro, porque a academia é composta por membros dos vários municípios, né, do entorno do extremo sul da Bahia, mas também porque o Fernando trouxe aí para nós a questão da riqueza da leitura, a questão dos filmes que se assistiu, a visão de mundo que se construiu. E essa visão de mundo, ela perpassa para o texto literário, para a escrita, a partir de um lugar de fala. Você fala de onde, não é? Eu falo como negra, eu falo como afro-indígena, eu falo como professora, eu falo como estudante do ensino médio, eu falo como uma jovem que tem um sonho, como um jovem que tem uma proposta de carreira. Então, o que é que me faz escrever? O que me fez me tornar escritor? Então, eu penso que conhecer a produção dos que aqui escrevem é também estabelecer diálogos com os que já escreveram, que nos legam hoje essa rica literatura brasileira e mundial, mas também nos faz refletir sobre a contemporaneidade, o que está se pensando hoje. Aquela escritora Eneida Maria de Souza, ela diz que quando nós rememoramos, ninguém vai ao passado e traz o passado tal qual ele era. Abre-se uma rachadura no presente. E como é o seu valor agora do presente para entender, para discutir, para pensar aquele aspecto que lhe foi importante, que te marcou lá no passado? Então, a literatura nos permite isso, mas também a nossa construção crítica. Por isso, né, é tão importante. Eu considero a contribuição do Fernando fantástica. Muito obrigada, Fernando. Gostei demais de te ouvir. Igualmente, professora. Muito obrigado. A gente só tem que agradecer as ilustres presenças de vocês aqui, professor Fernando, professor Harolda. A gente só tem que agradecer muito por esse momento maravilhoso, esse bate-papo literário e filosófico, né? E, nesse instante, eu gostaria de convidar a nossa coordenadora, a professora Clemência, para tirar uma foto nossa aqui. Vamos aí abrir nossas câmeras. Cadê Sam? Para abrir a câmera aí, para a nossa coordenadora. Não passei perfume ainda. Não é a nossa coordenadora, está aí, vai tirar uma foto. Aproveitar esse intervalozinho aqui para parabenizar aí a professora Harolda, professor Fernando. Obrigada. Nós é que agradecemos. Quem quer sair na foto, gente, abre a câmera aí, tá? Ok. Ok. Tá ótimo, gente. Obrigada. Pode prosseguir, professor Ivan. Obrigado, Clemência. Está registrado o momento, né, professora Harolda? Não é? Eu não tinha... Está registrado. Abri de novo. Eu não tinha passado perfume ainda, não sabia que ia ter foto, né, Fernando? Mas como o povo das tecnologias aí é muito rico e muito cheio de talentos, aí tem até fotografia. Não é? Nossa coordenadora está aí, sempre atenta aí para tirar as fotos. Não é? Muito boa a sua coordenadora. Agora nós vamos convidar a nossa professora Sancholine Dionou. Ela é professora nossa aqui do SEMAS, professora, a especialidade dela é filosofia, né? Nós temos que trazer aquele olhar filosófico para nós, para enriquecer nosso bate-papo, né? Então, nesse momento agora, eu passo a palavra para a nossa professora Sancholine Dionou. Muito obrigado. Ok, vamos ouvi-la. Boa noite, gente. Boa noite, professor Ivan, professora Harolda, Fernando. Boa noite.
e nossos alunos que estão aí presentes, né? Fortalecendo esse café, que sem a presença de vocês, nós não teríamos aqui uma produção de conhecimento, né? A gente precisa dos nossos espectadores aqui para fortalecer essa divulgação de conhecimento. E o conhecimento literário aí hoje foi muito bem apresentado, não é minha área, mas acabei, né, aprendendo muito com vocês. E sobre o texto do Erivan, como o Erivan colocou, eu sempre falo um pouquinho de filosofia, né, do pitaco no final, e hoje, acho que desde o primeiro café eu tenho falado muito sobre ressignificação, né, dessas questões que o Covid trouxe para a gente aprendeu muito e está aprendendo a ressignificar as coisas, né, o pensamento, os valores e as coisas. E hoje não vai ser muito diferente, eu só não vou trabalhar tanto a palavra ressignificar, mas ela vai estar bem presente aí. E a parte do Erivan, do texto dele que me deixou bem intrigada, é aquela parte que ele fala assim, vivemos, padecemos ou sobrevivemos? E essa questão eu quero fazer para vocês hoje aí. A gente está vivendo, padecendo ou sobrevivendo. E quando a gente fala de memória, a gente... É uma palavra comum, mas às vezes a gente não reflete muito sobre o que vem a ser memória, né? Como é o processo da memória? Eu falo, eu tenho memória. Por quê? Porque eu lembro das coisas, tá? Na minha cabeça eu lembro. Mas a gente parece que não dá tanto significado ao que é, de fato, memória. E aí tem um autor que eu gosto muito, que é o Schutz, ele fala muito desse processo do que é memória, né? O que é rememorar. E a memória, ela está muito ligada à questão de reviver. Como a professora Harolda colocou, aí agora nessa última fala dela, a memória a gente não consegue viver as coisas tal como aconteceram. Embora os positivistas, né, antes eles pensavam que a memória era tão importante, porque eles acreditavam que era capaz de se reviver os acontecimentos da forma tal qual aconteceu. Isso era um pensamento dos positivistas. Mas a gente foi mais à frente percebendo que a gente não consegue reviver aquele acontecimento da mesma forma. No café, acho que foi retrasado, eu falei sobre o Heráclito, que ele disse, a gente não consegue tomar banho no rio e ser a mesma pessoa, porque nem o rio é mais o mesmo e nem nós somos o mesmo, né? A gente sofre essas mudanças. E a nossa memória também, ela faz com que o acontecimento modifique e a gente modifique enquanto pessoa. Mas eu quero que vocês façam agora um exercício de memória aí, que é ou fechar o olho e pensar em um momento da vida de vocês, ou uma pessoa muito especial da vida de vocês, que vocês não falam mais, ou que tem pouco contato, ou que às vezes não é que está brigado nem nada, mas deixou de falar com aquela pessoa, ou se quiserem também, vocês podem abrir aí uma das redes sociais e pegar uma foto de vocês, um momento de vocês, que é muito significativo. Enquanto isso, eu vou passar uma música do Leone, que eu acho que trabalha muito essa questão da memória, mas eu quero que vocês fixem nesse momento que vocês consideram importantes e que não estão mais sendo revividos, tá bom? Ou olhando a foto, ou apenas fechando o olho e imaginando, relembrando essa situação ou pessoas. Hoje o mar faz onda feito criança. No balanço calmo a gente descansa. Nessas horas dorme longe a lembrança de ser feliz. Quando a
calma a gente nos braços. Sopra um vento que dissolve o cansaço. E é o avesso do esforço que eu faço pra ser feliz. O que vai ficar na fotografia são os laços invisíveis que havia, as cores, figuras, motivos, o sol passando sobre os amigos, histórias, bebidas, sorrisos e afeto em frente ao mar. Sombras vão ficando compridas, enchendo a casa de silêncio e preguiça. Nessas horas é que Deus deixa pistas pra eu ser feliz. Quando o dia não passar de um retrato, colorindo de saudade o meu quarto, só aí vou ter certeza de fato que eu fui feliz. O que vai ficar na fotografia são os laços invisíveis que havia, as cores, figuras, motivos, o sol passando sobre os amigos, histórias, bebidas, sorrisos e afeto em frente ao mar. As cores, figuras, motivos, o sol passando sobre os amigos, histórias, bebidas, sorrisos e afeto em frente ao mar. Ei, gente, então voltando aqui com essa música do Leone, a gente tem aí um momento, né, de acessar a nossa memória e reviver. Por isso que eu pedi para vocês, ou peguem uma foto de um momento feliz, ou pensem em alguém que você não está falando muito, ou está com saudade, para poder acessar essa memória. E aqui, de fato, a gente consegue acessar a memória. O Schultz, ele fala que para a gente ter acesso à memória, é preciso parar o fluxo da vida. E o que é o fluxo da vida? Parar essas atividades diárias e cotidianas que a gente tem. A gente não consegue acessar a memória sem fazer essa pausa no fluxo da vida e buscar na nossa mente aquilo que já vivemos antes. Esse é o processo que ele chama de rememorar. E nesse processo a gente revive situações. Quando o Lenine coloca aí que não fique só como um retrato, né? Essas lembranças, um retrato no nosso quarto. E o que vai ficar nesses retratos, né? A saudade colorindo meu quarto. Eu, de fato, eu fui feliz. Então, eu quero chamar vocês agora a atenção de como a memória ela é importante para a gente. Ela serve para nos dar identidade, significado, valor. Ela é um dos pilares da nossa sociedade. A gente não consegue avançar socialmente se não tiver lembrando do que foi feito antes para poder ter esse avanço. E a pandemia do Covid, ela nos distanciou socialmente e parece que também nós perdemos, né, esse contato de rememorar, essa ideia de reviver as coisas. Parece que o ato de ter nos privado, a pandemia nos ter privado de relações sociais, também nos fez esquecer de algumas pessoas que eram importantes para nós, ou esquecer de alguns momentos, e a gente não deveria fazer isso, porque no nosso dia, existem pessoas que estão só esperando uma palavra minha, como a Erivan colocou, a carta que não veio, que não foi lido, o filho que não chegou, né? Mas isso é importante para outra pessoa. Às vezes tem alguém que está só esperando ali você dar um oi para ela, perguntar como é que ela está, como é que foi o dia dela, né? Porque a gente vive muito
uma vida muito intensa, e às vezes a gente esquece de mandar um simples oi para alguém que é importante. E parece que a gente só lembra dessa importância quando a gente não tem mais aquilo ou aquela pessoa por perto. E aí, gente, nós temos que parar e refletir cada dia, né, das nossas vidas, ter esse momento, assim, de pausar esse fluxo da vida, pausar essa pandemia e rememorar essas questões que nos deixam felizes e me fazem perceber por que eu sou sã, o que me faz ser sã, essa pessoa. São as coisas que eu vivi atrás, são as pessoas que eu vivi e que até hoje convivem comigo, ou, poxa, hoje eu sou uma pessoa assim porque tinha alguém lá atrás que me fez ser assim hoje, e eu tenho contato com essa pessoa, perdi o contato, por que eu perdi esse contato? E tem uma outra música que eu vou passar para vocês, que trabalha essa questão de como nós somos importantes na vida dos outros, né? Como é que, às vezes, eu acho que para eu ser presente na vida de uma pessoa, eu preciso estar todos os dias com ela, eu preciso presentear ela, e são questões simples que nos fazem presente na vida do outro. Como eu coloquei desde o início, às vezes um só oi, né? E nessa pandemia tem muita gente precisando de um oi, precisando de como é que você está? Como é que foi seu dia, né? Porque essa pandemia mexeu muito com essa questão psicológica do homem, não só com questões sociais, né, que é o que a gente coloca muito, e econômica, mas com a questão da saúde mental. E é isso que eu coloco para vocês hoje. A memória é muito importante, ela faz parte de nós, ela faz ser quem eu sou e definir quem eu sou. Mas a minha memória, ela não é composta por eu sozinha, ela requer os outros agentes para poder me fazer viver. E a próxima música que eu vou passar agora é do Charlie Brown Jr. e fala sobre essa questão do outro, né? Você está mandando um oi para alguém, está perguntando como é que foi o dia dessa pessoa, porque às vezes uma palavra simplesinha, né? Uma notícia simples também faz muita falta no dia a dia dessa pessoa. Vou passar a música e a gente discute um pouquinho depois. Boa noite, que horas a aula acaba? Preciso sair. Tão natural quanto a luz do dia, mas que preguiça boa, me deixa aqui à toa. Hoje ninguém vai estragar meu dia, só vou gastar energia pra beijar sua boca. Fica comigo então, não me abandona não. Alguém te perguntou como é que foi seu dia? Uma palavra amiga, uma notícia boa, isso faz falta no dia a dia. A gente nunca sabe quem são essas pessoas. Eu só queria te lembrar que aquele tempo eu não podia fazer mais por nós. Eu estava errado e você não tem que me perdoar. Mas também quero te mostrar, Baby, alô. que existe um lado bom nessa história. Tudo que ainda temos a compartilhar e viver e cantar. Não importa qual seja o dia. Então, gente, eu passei só essa parte da música do Charlie Brown, que é para poder colocar essa importância da gente perguntar, né, como é que foi o dia da pessoa, para que a gente venha futuramente ter memórias boas e não memórias daquela, poxa, eu podia tanto ter falado com aquela pessoa e eu não mandei nem sequer um oi, nem perguntei como é que ela estava, e hoje eu não a tenho mais por perto. Como o Covid, né, levou muitas pessoas que a gente gostava, que vivia por perto, e a gente não teve esse tempo, essa pausa para poder abraçar, para poder dar uma demonstração de afeto.
E aí vocês hoje já perguntaram, já voltaram para essas pessoas que são parte de vocês, que fazem parte da memória de vocês, e mandou um oi, perguntou como é que vocês estão? Vamos só bater aqui um papo e relembrar, né? Aqueles tempos que a gente viveu e que a gente foi feliz. Então, que a nossa construção de memória venha a ser fundamental em nossas vidas. E a gente sabe que para isso, apenas como o Charlie Brown coloca aí, uma palavra simples, uma notícia boa, que está fazendo falta lá na vida do outro, lá no dia a dia do outro. Então, eu convido vocês hoje e de agora em diante a refletirem nessas questões de perceber e sentir a falta do outro e de pessoas que a gente não está tendo mais esse contato, né? Para que a gente não venha só padecer ou então sobreviver, mas que a gente venha responder essa questão do Erivan. Não estou padecendo, só sobrevivendo, não. Eu estou realmente vivendo e construindo essa minha história com uma memória de que eu sei que eu tive amigos, tive pessoas que me construíram e me fizeram superar esse momento difícil. Então, essa é a minha fala para vocês hoje. Não queria me delongar muito para não ficar cansativo, né? Até por conta do horário. E agradeço minha fala. Obrigado, professora Sancholini. Na verdade, nós poderíamos estar conversando mais, né? Mas o horário já está um pouco adiantado, né? E o tempo está curto. Mas é muito interessante quando a professora Sancholini faz as reflexões do tempo, por exemplo, uma fotografia, quando a gente tira uma fotografia de um momento feliz com alguém, né? Um amigo, um familiar, um ente querido, né? Como é importante a gente registrar esse momento. E nos traz uma reflexão assim. Há muito tempo atrás existia uma rádio chamada Rádio Relógio do Rio de Janeiro. Ela sempre mostrava as horas. Isso antes do advento da internet, né? Mostrava as horas e sempre tinha um ditado que me marcou muito. Ele dizia sempre assim: cada minuto que passa é um milagre que não se repete. Então, é uma reflexão muito interessante, né? Então, a própria pandemia do Covid-19 nos trouxe reflexões sobre a valorização da vida, das pessoas, dos entes queridos, dos nossos familiares, né? Então, são muitas, assim, aprendizagens, né? E a professora Sancholini também traz uma colaboração muito interessante, uma reflexão muito interessante, do ponto de vista como, às vezes, coisas simples fazem toda a diferença, né? Às vezes, um bom dia, um perdão, um muito obrigado, né? Um com licença, um sorriso, uma palavra amiga, como pode fazer diferença na vida das pessoas, né? Então, obrigado, professora Sancholini. Nós agora estamos encaminhando para o final. Eu gostaria de saber, né, se tem algum aluno, algum convidado, ou mesmo algum professor nosso que queira fazer algum comentário, alguma pergunta, por favor, fiquem à vontade, tá bom? Às vezes pode comentar algo, fazer uma pergunta, qualquer coisa. O bom é a gente estar sempre interagindo, né? Orivan, eu quero aproveitar que você abriu a oportunidade, né? E aproveitar que Sam fez essa fala aí muito, muito boa, né? Parabéns, Sam. Bom para a gente refletir e realmente esse momento que a gente está vivendo, né, nos trouxe a refletir mais ainda que nós não podemos deixar para amanhã as coisas boas que a gente pode fazer hoje e agora, né? Ontem eu estava lembrando de que há um mês atrás eu reencontrei uma amiga e a gente conversou e combinamos de quando passasse a pandemia, a gente ia se reunir uma na casa da outra para estar confraternizando, né? Que ela havia comprado uma casa nova e disse que a gente ia me convidar para a gente estar conversando e para eu conhecer a casa dela, né? E eu também tinha convidado ela aqui, mas depois que passou essa pandemia, e ontem eu recebi a notícia de que ela havia partido, né? Havia morrido. E eu fiquei, assim, muito triste, e depois disso a gente não conversou mais, nem para dizer um oi, como você está. E eu fiquei muito sentida diante disso. E realmente eu acho que
a gente não pode deixar para depois aquilo que a gente pode estar fazendo hoje e agora, né? Era só isso mesmo. Obrigado, professora, coordenadora Clemência, pela reflexão, né? E como você muito bem diz, né? Temos que aproveitar sempre os momentos felizes, valorizar os nossos entes queridos, né? Nossos familiares, nossos amigos. E acredito que esse momento da pandemia do Covid-19 nos traz, né, esse aprendizado, essa reflexão, dessa valorização da vida, das pessoas, dos nossos entes queridos, né? E trazendo um pouquinho para o nosso contexto da própria escola, né? Principalmente da escola pública, que é onde abarca o maior número de nossos discentes, né? Dos nossos estudantes. Como a escola é importante, né? Como ela é importante na nossa vida. Então, são todos esses ingredientes, esses fatores, né? Pessoas, lugares, objetos que nós devemos valorizar, né? Então, a própria pandemia do Covid-19 nos traz esse ensinamento. Obrigado, professora Clemência. Eu acabei de colocar aí, gente, no chat a frequência, para vocês assinarem. Se alguém tiver alguma dificuldade de assinar a frequência, pode colocar o nome no chat, tá bom? O nome completo no chat e a turma, ok? Então, eu gostaria de saber se tem mais alguém que gostaria de comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta. Tudo bem? Então, eu gostaria de finalizar aqui agradecendo aos nossos ilustres convidados, a professora Harolda Figueiredo, o professor Fernando Lago, professora Sancholine Dionô, e a todos vocês que estiveram presentes. E os nossos ilustres convidados, se quiserem dar aquela palavrinha final para nós terminarmos, fiquem à vontade. Eu quero agradecer, Ivan, e dizer assim à professora Sancholine que eu fiquei muito feliz de ouvi-la a respeito das questões das possibilidades da memória. É muito interessante sua leitura, professora. E agradecer, dizer aos alunos que estão nos ouvindo, aos colegas, que estarmos juntos, embora virtualmente, é uma forma de estreitar os nossos laços. Que bom que nós podemos viver esse momento. Muito obrigada. Obrigado, professora Harolda. Eu também fala um pouquinho aí, né, Fernanda? Só gostaria de agradecer também pelo convite, né? E sem querer ser repetitivo, mas dizer como é bom a gente, mesmo que virtualmente, se reencontrar, né? Voltar à convivência com alunos, com escola, porque já faz tempo que a gente não tem essa convivência e é uma das coisas também, né, que nos faz falta aí nessa pandemia. Eu adoro estar com os alunos, adoro estar com as pessoas, né? Então, isso, para mim, foi muito pesado, né? A gente está sem contato nenhum com as pessoas. Então, mesmo que virtualmente, aos poucos, a gente vai voltando, né? Agradecer e dizer que estamos aí, né? Na nossa luta aí pela boa literatura, pela leitura, pela música, pelas artes, no sentido geral, né? Muito obrigado. Olha, Fernando e a professora Harolda, eu quero agradecer também, viu, a participação de vocês, dizer que foi uma tarde maravilhosa, com a presença de vocês aqui, né? E até agora nós mantivemos um público de 100 pessoas, 100 participantes, tá? Agora os meninos estão saindo porque estão assinando a frequência, né? E entenderam que estamos encerrando. Mas conseguimos aí manter esse público até agora. Parabéns. Obrigada. Maravilha. Obrigado, professora Clemência. Gente, então, muito obrigado a todos, especialmente aos nossos ilustres convidados, e até a próxima oportunidade. Tudo de bom para vocês. Tchau, gente. Tchau. Obrigada.